Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia, enquanto meditamos o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nos versículos de 29 a 37, aqui podemos contemplar como que um resumo, segundo São Mateus, da atividade de Jesus naquela região da Galileia, onde o Senhor, em consonância aquilo que se lê na profecia de Isaías, o próprio Cristo, o Messias, vem para falar aos cegos e estes recebem a vista, vem para falar aos surdos e estes recebem a graça da fala, o Senhor vem para falar aos surdos e estes recebem a graça de ouvi-lo, de modo que todos glorificavam o Deus de Israel. Além, é claro, daqueles gentios que vão se convertendo e assim também recebendo a graça de Cristo. Por vezes, e inúmeras vezes inclusive, a fé dos gentios supera a fé dos judeus em relação à pessoa de Jesus Cristo. E também destaca-se sempre, e neste Evangelho isso fica muito claro, a misericórdia de nosso Senhor, a sua compaixão diante das necessidades dos homens. E o Senhor se preocupa com aquela multidão que o segue porque não tinham o que comer. Tinha sempre uma palavra de consolo, uma palavra de alento, de perdão, porque é próprio de Cristo, ele nunca passa indiferentemente na vida das pessoas, mesmo os mais pecadores, mesmo aqueles que no mundo caminham sem conhecer a luz e a verdade, os quais ainda guardam o sacramento do batismo e mesmo a penitência, Jesus está sempre presente. E aqui fica muito expressivo esse milagre da multiplicação, que no Evangelho de Mateus aparece em 2 ocasiões, uma no capítulo 14 e essa então novamente aqui no capítulo 15, de modo que os apóstolos põem diante de Jesus o que tinham, os pães e os peixes. Era tudo o que tinham. E também nosso Senhor se serve destes mesmos apóstolos para que eles levem o alimento, já fruto do milagre, às pessoas que estavam ali famintas. E nesta distribuição da graça da salvação, fica evidente que Deus quer contar com a fidelidade e a generosidade de toda a humanidade. Não devemos nunca esquecer, Deus conta conosco para coisas grandes,
E o Senhor quer que eu e tu vivamos como Ele quer, também oferecendo o que temos e devolvendo aquilo que recebemos. E é de notar que no Evangelho de Mateus, que temos 2 relatos, da multiplicação dos pães, essa multiplicação milagrosa, o alimento ele está em abundância e ao mesmo tempo que não se desperdiça nada do que sobra. E assim é, os milagres de Jesus, além do fato real e concreto que cada um deles tem, também são sempre um sinal da realidade sobrenatural. E neste caso, a abundância do alimento corporal significa ao mesmo tempo também a abundância dos dons divinos no plano da graça e da glória e da maneira como devemos também receber na ordem o prêmio eterno. Deus dá aos homens muito mais graças que necessariamente precisam. E esta é a experiência cristã desde os primeiros tempos. São Paulo mesmo vai dizer na carta aos Romanos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E também vai dizer na carta aos Efésios que a graça superabunda em nós com toda a sabedoria. E esta graça que está transbordante em nós, o Senhor nos dá por meio da caridade de Cristo. Pedimos hoje ao Senhor, enquanto meditamos e consideramos esse trecho do Evangelho neste advento, que o Senhor que vem a nós de modo tão especial na Eucaristia, aqui prefigurada nesta passagem da multiplicação dos pães, que este mesmo Deus venha sobre nós como auxílio e remédio de salvação. E que nós o aguardemos sempre, e que preparemos bem cada comunhão, que pode ser muito bem feita, para assim render muitos frutos. Deus te abençoe.